Olá, meus queridos que acompanham o canal We Care About You. Como estão? Tudo bem? Pois é, antes de mais nada, quero fazer um comentário que esse nome We Care About You quer dizer nós nos importamos com você, tá? É isso que quer dizer, nós aqui do canal nos importamos com você que está aí do outro lado. Por isso, sempre procuramos trazer informações que vão trazer para ti saúde mental, saúde espiritual. Hoje é um vídeo que vamos trazer um pouco de saúde espiritual e já vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Bem-vindo de volta! E aqui no nosso canal We Care About You, nós sempre trazemos alguns vídeos de cunho de saúde mental ou espiritual. O de hoje é espiritual. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo Lucas, São Lucas. Na verdade, não vamos ler nenhum capítulo específico, mas vamos ler todos os capítulos, de forma contínua, com um vídeo por dia aqui no canal, fazendo essa leitura, fora outros vídeos que possam vir aparecer. Isso aqui é só uma maratona que vamos fazer. Vou começar explicando como se deu esse Evangelho segundo São Lucas. Tenho essa informação disponível aqui na minha Bíblia. A Bíblia que eu uso, a Bíblia que é minha, é essa aqui. E vou começar lendo aqui a explicação do Evangelho segundo São Lucas. A tradição cristã, desde o segundo século, atribui a Lucas a autoria do terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Embora não tivesse conhecido pessoalmente a Jesus, Lucas parece ter sido companheiro de Paulo durante suas viagens missionárias. Paulo lembra com simpatia como médico caríssimo e colaborador. Os críticos em geral confirmam Lucas um pagão convertido, companheiro de Paulo, como autor do terceiro Evangelho e dos Atos. Há quem duvide que ele tenha sido médico e discípulo de Paulo, apesar dos termos paulinos por ele usados e do vocabulário medicinal que lhe é familiar. Lucas usou como fonte o Evangelho de Marcos, composto entre 65 e 70 d.C. Além do mais, no capítulo 21, versículo 20 a 24, parece aludir a pormenores concretos da tomada de Jerusalém em 70 d.C. Por isso, Lucas deve ter sido escrito entre 70 e 90 d.C. É em certo lugar de composição, se foi na Grécia, Acaia, Beócia, Roma ou Antioquia da Síria. Lucas, segundo o costume da antiguidade, dedica sua obra a um certo Teófilo, mas o Evangelho se destina a um público mais vasto, formado sobretudo de comunidades gentil-cristãs. A finalidade é precisada no prólogo, para melhor conheceres a firmeza da doutrina em que foste instruído. Lucas quer expor de maneira ordenada tudo o que pode pesquisar junto das testemunhas oculares, para dar a Teófilo um relato sólido dos fatos e da mensagem de Cristo, já antes conhecidos da catequese. Escreve, antes de tudo, uma história sagrada, como servidor da palavra. Interessa-se pelos fatos da vida de Jesus, enquanto possam ter um significado para a fé em Cristo ressuscitado e para a vida das comunidades. A expressão "o que aconteceu entre nós" mostra o duplo interesse à vida pública de Jesus e à vida da Igreja. Após os relatos da infância, Lucas segue o mesmo esquema geográfico de Marcos, interrompendo-o duas vezes. Nesses trechos, os evangelhos inserem algumas perícopes famosas que lhe são exclusivas, como a ressurreição do jovem de Naum, a pecadora arrependida, a missão dos 72 discípulos, as parábolas do bom samaritano, do filho pródigo, do administrador infiel, de Lázaro e do rico avarento, do fariseu e do publicano. Bom, estão acompanhando aí como que foi se desenvolvendo o Evangelho segundo São Lucas? Porque às vezes a gente lê na Bíblia e não faz a mínima ideia
de como se deu aquela passagem, de como que o, o seguidor, né, o apóstolo, seja ele, como Lucas não foi necessariamente de Jesus, mas de Paulo, né? Está aqui escrito logo no comecinho, discípulo, né, de Paulo, mas como que ele desenvolveu essa sua escrita da Bíblia, né? E é isso que a gente está vendo aqui agora. Vamos continuar aqui. Dos 4 evangelistas, Lucas é o, é o que melhor linguagem e estilo apresenta, tanto pelo vocabulário mais rico e sem latinismos, como pela sintaxe mais cuidadosa. Nota-se, porém, o influxo da koiné, a linguagem popular helenística. O estilo revela às vezes um influxo da tradução grega dos 70, que usa nas citações do Antigo Testamento de fontes semíticas das quais depende. A concepção teológica própria de Lucas nasce da obra dupla, Evangelho-Atos, da qual é autor. Com isso, distingue melhor do que Mateus e Marcos entre os tempos de Jesus e os tempos da Igreja. Neste sentido, Jerusalém se torna o centro para o qual tudo converge. O Evangelho começa e termina em Jerusalém. 2 vezes Jesus é conduzido a Jerusalém durante a infância, e ali termina sua terceira tentação. Mais da metade do Evangelho é colocada na perspectiva da viagem a Jerusalém, onde Jesus deve morrer. À medida que Jesus se encaminha para a morte, obediente à vontade do Pai, prepara os discípulos, em vista da missão após sua ressurreição. Segundo Lucas, Jesus dedica-se exclusivamente a Israel, pois a pregação do Evangelho a todos os povos, ordenada pelo ressuscitado, caberia à Igreja pós-pascal. Por isso, omite a atividade missionária de Jesus na região de Tiro e Sidônia. Não faltam, porém, alusões a prefigurações simbólicas sobre o futuro, caráter universalista do Evangelho. A obra missionária se cumpriria com a força do Espírito Santo. Ele já age na vida terrena de Jesus. Mas há de animar todos os momentos da vida da Igreja, como se vê nos Atos. A realização dos planos divinos, portanto, é preparada pela lei e pelos profetas. Continua com a atividade e a pregação de Jesus e combina com a morte e a ressurreição em Jerusalém. A atuação de Jesus, porém, chega à plenitude com a vinda do Espírito Santo. Revestidos do Espírito Santo, os apóstolos haveriam de partir de Jerusalém e levar a boa nova da salvação até os confins do mundo. A boa nova da salvação impõe condições na convivência com o próximo. Exige renúncia aos bens para combater o apego às riquezas Aos que acolhem traz grande alegria, refletida em todo o Evangelho, pelo anúncio da salvação, pela manifestação de Jesus e sua acolhida, e pela conversão dos pecadores. Lucas acentua mais do que Marcos e Mateus o amor de Deus para com os mais desprezados pelo judaísmo oficial, como os pecadores, os samaritanos e as mulheres, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Pois é, isso é somente só a explicação de como é que vai começar o Evangelho segundo São Lucas. O primeiro capítulo já é aqui. Não vamos fazer a leitura ainda hoje, porque é grande, mas fica aqui uma explicação muito rica de como se sucedeu, né, a escrita desse Evangelho por São Lucas. E esse final aqui é fantástico, porque assim, eu vejo
em alguns lugares, não vou citar onde, né, onde deixa de ser, onde não é, que algumas pessoas, né, são salvas e outras é dito, né? É dito em certos ambientes que algumas pessoas são salvas e outras não. Mas o finzinho aqui, só da introdução do Evangelho de Lucas, não é nem o que Lucas escreveu ainda, né? Mas é um resumo do que ele escreveu. Diz aqui, eu vou repetir para a gente fixar aí na cabecinha, porque tem gente que se acha certo, né? E todo o resto é errado, e quem está errado não vai ser salvo, e não é bem por aí. Lendo aqui, acho que você vai entender o que eu quero dizer. A boa nova da salvação impõe condições na convivência com o próximo, exige renúncia aos bens para combater o apego às riquezas. Aos que a acolhem traz grande alegria, refletida em todo o Evangelho, pelo anúncio da salvação, pela manifestação de Jesus e sua acolhida, e pela conversão dos pecadores. Lucas acentua mais do que Marcos e Mateus o amor de Deus para com os mais desprezados pelo judaísmo oficial. É sobre esse desprezo que eu estou falando, entende? Alguns lugares desprezam os pecadores, né? E em vez de entender que, continuando aqui, como os pecadores, os samaritanos e as mulheres, pois, né, agora sim o que Jesus traz aí para a nossa realidade, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então eu acredito realmente que essa postura de segregar, tirar ou achar que certas pessoas não terão salvação, tudo bem, é um direito seu de pensar, mas aqui está dizendo: o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então eu acredito que muito mais do que segregar, tirar alguém, nós temos que incluir, nós temos que trazer, nós temos que ajudar a salvar, pois a salvação era o objetivo de Jesus. Só frisando aqui para ver se o pessoal entende. O Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Tá? Então, vamos seguindo aí nessa política de inclusão, né? E não de segregação. Não de achar assim, eu tô salvo, eu não preciso de fazer mais nada, eu não preciso de ajudar ninguém, eu não preciso de ajudar a salvar ninguém, porque eles estão no pecado, deixa eles no pecado. Não, não é bem por aí. Na verdade, é muito pelo contrário, né? Nós temos que ajudar quem está em pecado, porque é o que Jesus queria, o que Jesus faz enquanto está aqui na Terra, né? E vamos falar sobre tudo isso nas leituras aqui de Lucas, com um videozinho a cada dia aí no canal We Care About You. Fora outros vídeos extra que vão acontecer, lives, enfim, mas fixo fica aqui a nossa leitura de Lucas, tá bem? Então até amanhã com o capítulo 1. Vem aí de peito aberto, de coração aberto. Vamos ler. Nem tudo que será lido é o que você quer escutar, mas é o que Jesus falou, né? Que está aqui relatado no livro deixado por ele. Obrigado e até amanhã.